paz do Senhor, queridos, amados, eleitos, glórias. Deus é bom, Jesus é fiel. Não temas, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Quero compartilhar com meus amados irmãos uma passagem aqui no livro de Ageu, profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Amém? Glória a Deus. Antes da gente continuar comentando, peço a vocês já que se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário, tá bom? Então, queridos, vamos aqui, na realidade que Deus colocou no meu coração, a gente vai falar de 3 problemas, né, que comuns, né, entre o povo de Deus, né, em todos os tempos, né? Então esse povo aqui dessa época, né, o profeta ali foi enviado por Deus para encorajar o povo, porque ali existia 3 problemas, né? Mas antes de chegar a esses 3 problemas, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né, rapidamente. Ageu, o seu nome significa festivo, minha festa ou nascido em dia de festa. Ageu foi um dos profetas pós-exílicos, um contemporâneo de Zacarias, tinha as qualidades de um bom pastor. No contexto histórico, a atuação de Ageu se deu no momento preciso, isto é, 18 anos depois que Ciro permitira aos judeus regressarem à sua pátria, reconstruírem o templo. Então o templo estava em ruína, mas o primeiro templo foi construído por Salomão, né? Foi construído por Salomão e o templo vestia-se de grande esplendor, né? Foi um templo lindo, né, que foi construído pelo rei Salomão. Mas o povo se tornou infiel, amados. Aí começa. Seguindo práticas detestáveis das outras nações, contaminando o templo do Senhor. Então o rei Nabucodonosor destruiu o templo junto com seu povo, os babilônicos. O templo ficou em ruínas. Está lá em 2 Crônicas 36:19. Sempre o povo, né, se desviando, né? Sempre o povo seguindo práticas de outras nações. Vira e mexe o povo fazia isso. Então, apenas um remanescente sobreviveu, né, nessa destruição do templo. Este foi levado ao exílio na Babilônia para ser escravo até a época do domínio persa. É quando uma parte desses remanescentes volta sob a liderança de Zorobabel, finalmente a reconstrução do templo iniciara, mas o povo parou. Então o que acontece, amados? Sob a liderança de Zorobabel, eles tiveram a oportunidade de começarem a reconstruir o templo que estava em ruínas, né? Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que 500.000 judeus exilados voltassem a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Durante o 2º ano de seu retorno, foram lançados os alicerces do templo. A oposição dos samaritanos, porém, fez cessar a obra. Está vendo, queridos? A obra parou, a oposição, né? Então a oposição dos samaritanos começa a pesar e a obra foi interrompida. Olha o que acontece agora. Já fazia quase 20 anos e o templo ainda estava em ruínas, e o povo, por sua vez, se justificava dizendo que não havia chegado o tempo em que o templo deveria ser reconstruído. Então foi aonde nós lemos aqui, no capítulo 1, versículo 2. E assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo
o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então o que acontece? Vimos aqui, então, Deus já usando, ali tomando a frente, enviou o profeta, Zorobabel, ali para poder o templo ser reconstruído. Então, por causa da oposição, o povo parou e o tempo foi passando e o templo do Senhor ainda continuava em ruínas. Então, e o povo dizia, ainda não é chegado o tempo, ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor. Se você ler depois com calma, você vai ver Deus repreendendo duramente esse povo, porque eles estavam preocupados com as suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor, o templo estava em ruínas. Então aqui é onde nós já vimos esses 3 problemas, que eu quero comentar com vocês agora. Qual foi o primeiro problema a ser enfrentado aqui? O primeiro problema é chamado desinteresse. Vamos entender. Para despertá-los da sua indiferença, Deus fala 2 vezes ao povo. Primeiro, eles precisam saber que são infrutíferos. Então aqui no capítulo 1, versículo 5 e 6 diz assim, olha: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Versículo 6, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis e não vos sacieis, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe no saquitel furado. Está vendo aqui, amados? Então, essa indiferença do povo com a obra de Deus, Deus começa a mostrar agora a eles que eles eram infrutíferos. Porque tinham abandonado a casa de Deus e indo para a sua própria casa. Quer dizer, eles começaram a se preocupar com as suas próprias casas, indo ao seu próprio caminho. Após ver o problema, o povo então precisa entender que Deus irá aceitar o que eles fazem a fim de que Deus seja glorificado. Então aqui no versículo 8, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus agora diz que se eles fizerem, Deus iria se agradar, seria aceito, tá? Então esse é o problema que o povo já estava enfrentando ali, estava acontecendo. Isso tem acontecido também nos nossos dias, tá? A chamada indiferença, desinteresse do povo de Deus pela obra do Senhor. Amados, é forte essa palavra. Segundo problema, desencorajamento, tá? O desencorajamento é chamado de pessoa sem estímulo, Ageu leva a mensagem, A solução, tem 2 partes, Primeiro, por toda hora basta o povo esforçar-se a trabalhar. Onde está esse versículo? Está no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ora, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então agora Deus está encorajando o povo, a trabalhar, a se esforçar, porque eles estavam desencorajados, sem estímulo. A outra é para os construtores saberem que eles estão construindo para o dia em que Deus encher a casa com a glória, que será maior a glória do templo de Salomão. Então aqui está no capítulo 2, no versículo 9, Deus dizendo que era para eles se esforçarem, trabalharem, tá? E que os construtores ali, aquelas pessoas que estavam trabalhando, teriam que entender que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, que essa glória seria a maior glória do templo de Salomão. Aqui no versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, o que é da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então ali
o povo já estava passando por esse problema, que é o desencorajamento. O primeiro era o desinteresse, e agora estavam sem estímulo, e agora tinha também outro problema, que era chamada insatisfação, que quer dizer descontentamento. O povo precisava entender que as bênçãos de Deus não podem ser ganhas como pagamento, mas são dádivas graciosas de um Deus doador. Então, nós entendemos que o povo dessa época, eles estavam insatisfeitos. Por quê? Porque eles estavam construindo o templo, que estava em ruína, mas eles viram que não era como o primeiro de Salomão, com todo aquele esplendor. Então, estavam desanimados e insatisfeitos, querido. Depois de concluída a obra do templo pós-exílico, algumas pessoas viram-se desanimadas e desiludidas por considerarem o novo templo como nada em comparação à magnificência do templo construído por Salomão. Olha só, amados, Então, nós temos enfrentado esse problema nos dias atuais, com o povo desinteressado, que é o chamado desinteresse, um povo sem estímulo, desencorajado, e um povo insatisfeito, cheio de descontentamento, nunca está satisfeito. Então, são 3 problemas que foram enfrentados, e nos nossos dias atuais também enfrentamos esse problema. Mas o Senhor lhe diz que a glória seria maior que a do templo de Salomão, a glória da segunda casa. O próprio Deus estará com eles para garantir o cumprimento de todas as suas promessas, segundo o concerto. Então, amados, não é a beleza da estrutura de um templo, estruturas eclesiásticas, que dá fruto no reino de Deus. O que mais importa é a presença dos dons, ministérios e o poder do Espírito Santo em nosso meio. Amém? Que você venha meditar nessa palavra, que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você. Tá bom? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O primeiro templo foi construído por Salomão. Estava em ruínas. Deus agora envia um povo, faz com que o povo viesse o templo ser reconstruído. Mas o povo parou por causa da oposição. Então o inimigo trabalha para que a obra do Senhor não venha a ser feita. Mas agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí agora Deus envia o profeta Ageu para poder falar com o povo, para acabar essa indiferença, descontentamento, para acabar com esse desencorajamento, tá bom? Que Deus venha abençoar a tua vida grandemente, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal. Amém? Fiquem na paz.